Meus irmãos, nós vamos falar hoje um assunto muito importante para entendermos Deus. Para a gente poder compreender Deus, tem que entender a didática divina. Então nós vamos falar sobre a didática divina. E assim, Deus, Ele nos colocou aqui na Terra, nos distribuiu em povos, em continentes diferentes, aonde a gente pode ver hoje, que está globalizado, a diferença das culturas, do que as pessoas produzem, do que elas são, né? Porque o ser humano é extremamente diverso. O ser humano, ninguém é igual. Então, eles têm as afinidades que se juntam em grupos, né? E por serem diversos e diferentes, eles têm suas, complicações, dificuldades de se entenderem, de aceitarem um ao outro, porque a diferença nem sempre é aceita e a pessoa tem aquela mente, com aquilo que aprendeu e não consegue mudar. Então, Deus se comunicou para todos os povos, de formas diferentes. Ele se comunicou com os indianos, com os judeus, com os árabes, com os africanos, com os povos nativos de todos quanto é lugares. E daí eles têm suas histórias. Só que Deus, quando se manifestou, Ele nunca foi assim, especificamente claro, é isso. Ele foi deixando pistas, mostrando que existiam as coisas, o bem e o mal, mostrando as consequências do mal e as consequências do bem. Então, os povos tinham seus temores, E eles brigavam entre si, e eles louvavam ao seu Deus, que nem era Deus, E sabendo que quando eles tinham a derrota, é porque alguma coisa tinham feito errado, não tinham agradado aos deuses. Então, eles procuravam fazer sacrifícios e coisas para agradar aos deuses. Mas, em verdade, Deus, teve esse tipo de manifestações porque Ele tem um objetivo. E Ele, em verdade, queria sempre instigar a nós. E se Ele não foi tão claro como as pessoas queriam, é porque assim tinha que ser esse plano. Porque Ele começa aqui no Gênesis, dizendo assim: no princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo, e um vento impetuoso soprava sobre as águas. Deus disse que exista a luz, e a luz começou a existir. Então, esse ponto, é o segredo de toda a Bíblia, aonde Deus separa a luz das trevas. Ele mostrou que tem a luz, mas mostrou que aqui, primeiro, a terra estava sem forma, vazia, e que tinha um vento impetuoso de trevas soprando. Então, ele disse: eu vou tirar essas trevas, eu vou botar uma luz para eles. E aí veio a luz, mas para nos mostrar esse plano e quem nós somos, porque o vento impetuoso das trevas soprando, destruindo os que estavam ali. Então ele queria separar a luz das trevas. E esse é o objetivo de toda a sua mensagem. Separar as trevas da luz. Então, tirar as pessoas das trevas e trazê-las para a luz. E para nos mostrar que nós somos mistos, que nós temos o bem e o mal, que nós temos luz e temos trevas em nosso espírito,
Ele criou esse plano sendo que tem o dia, metade com luz, com sol, a outra metade não tem o sol e fica a noite, escuro, para nos mostrar como é com a luz, como é com as trevas. Até então, não existia luz elétrica, não existiam essas iluminações artificiais e a noite era trevas mesmo. As pessoas viviam nos sítios, nos lugares, de início nem havia grandes cidades e todo mundo de noite era escuro. Anoitecia, as pessoas faziam que nem as galinhas, iam tudo dormir. Então, porque é a luz e as trevas. E assim somos nós, seres humanos, mistos. Temos a luz e as trevas. Aí depois, ele foi dando forma, não vou ler tudo aqui, mas Deus foi dando forma a essa terra e na descrição, ele coloca a criação de todas das coisas, da água, depois das plantas, depois dos animais e depois do ser humano. Então, ele mostra, a ideia é que quem criou foi ele. Se foi assim, desse jeito ou não foi, não é o que importa. O que importa é a mensagem, para mostrar que é ele quem tem o poder e que é ele o único que criou tudo isso. Que não existem outros deuses e que ele tem um objetivo de ter criado tudo isso e nos colocado aqui, que é nos separar das trevas, nos levar para a luz. E aí, quando ele fez os animais, fez as plantas, tudo, ele, vou ler aqui, E assim se fez, Deus aqui para ele. Deus disse que a terra produza relva, ervas que produzam sementes e árvores que deem frutos sobre a terra, frutos que contenham semente, cada um segundo sua espécie. E assim se fez. E a terra produziu relva, ervas que produzem semente, cada uma segundo a sua espécie, e árvores que dão fruto com a semente, cada uma segundo a sua espécie. Então, assim ele foi fazendo com a palavra. Deus disse e as coisas surgiam, para mostrar que o poder é dele, que ele criou as coisas com o seu poder. E ele, daí, quando criou o homem, que aqui diz a sua imagem e semelhança, ele pegou e fez um homem de barro primeiro. Mas o poder que ele tem, ele podia fazer só com a palavra. E ele fez o homem de barro. Então, isso é uma didática, ele queria mostrar alguma coisa. Por que o homenzinho de barro? Porque o homenzinho de barro, ele tem uma coisa que os outros, tudo que ele criou aqui não tem, que é o espírito. Que é aí, o que ele faz? Ele pega e assopra no homem de barro. E aí, qual é a mensagem que ele está passando quando ele assopra? Ele está mostrando que a vida, porque o homenzinho de barro estava lá, mas não tinha vida. Aí, quando ele assopra, adquire a vida e se torna uma alma vivente. Uma alma vivente aqui nesse mundo. Aí que ele fez a sua imagem e semelhança. Mas quando diz que ele fez a imagem e semelhança, isso tudo é no paraíso. E o paraíso, imagem e semelhança a Deus, que é espírito, tem que ser no mundo espiritual. Ninguém teria imagem e semelhança a Deus na carne. Então, para mostrar que nós somos criados puros como Ele é. E que alguma coisa aconteceu, que nós nos contaminamos com o mal. E aí ele dá a explicação como o mal entrou.
Mas ali, primeiro, quando ele sopra, ele mostra que saiu de dentro dele a vida. É para mostrar, assim como aí ele colocou essa didática nas vidas aqui, aonde as criaturas, né, e os seres humanos, as mulheres, parem. O filho sai de dentro da mulher. Assim, mostrando que a vida sai de dentro de Deus, que é o Criador. Então, é tudo uma didática. E aí, para completar, dentro dessa questão do bem e do mal na criação, aí ele fez, então, toda a parte da vegetação, a parte que é vegetal, e fez a parte animal. E dentro de ambas as criações, tanto da natureza vegetal quanto da natureza animal, ele colocou vidas boas e vidas ruins, vidas que, né, as árvores que produzem frutos e sementes e a gente se alimenta e são boas, outras são medicinais, outras nos ajudam, né, em várias coisas, então, enfim, tem as que curam, mas daí tem outras que são venenos, que são perigosas, que têm espinhos, que podem fazer mal, que intoxicam. Então, você pode ver que dentro dessa criação tem ambas as coisas. Ele está querendo nos mostrar que a gente vive entre o bem e o mal. E aí, nos animais, no reino animal, é onde mais prolifera. Aí, Deus, eu diria, no meu ponto de vista, que ele mostrou o lado pesado do mal para nós. Porque daí ele mostra uma cadeia alimentar, começando do pequenininho para o grande. E o pequenininho sempre se lasca, tem sempre o maior para comer ele. Aí uma vida sustenta a outra, mostrando que dentro desse plano, onde tem o mal, a vida tem um preço muito caro. Para você se alimentar, se sustentar, outra vida é consumida. Então, mostrando que não era isso que Deus queria para nós, ter que viver desse jeito, que ele, então, fez os animais, que tem uns que são legais, que são bonitos, domésticos, a gente tem os gatinhos, tem cachorrinho, tem outros que tem outros bichos mais exóticos, mas fez os bichos perigosíssimos. Desde peixe elétrico, desses outros que rastejam, escorpiões, cobras venenosas, peçonhentas, né? Depois, na cadeia alimentar, os que devoram uns aos outros e aqueles que devoram os humanos se tiver disponível. E daí, quando começou as vidas, as pessoas tinham que conviver. Agora a gente isolou os bichos. Eu vi uma cena lá na África de um leopardo que pulou, entrou dentro de um condomínio e pegou uma criança. Porque foram acabando com a floresta e estão começando a vir para a cidade pegar alimento. A câmera que flagrou Deus estava sozinho. Então, o ser humano vivia com eles na natureza, era atacado, tinha que se proteger, tinha que fazer um monte de coisa. Até o Davi fala lá na hora que ele foi ungido, que ele era para ele lá, que ele queria atacar o Golias, né? Que ele já tinha matado até leão. Então, o ser humano tinha que conviver, né, com os bichos, com as coisas ruins, com o bem e o mal. Isso tudo é para nos mostrar, né, o tipo de vida que a gente tem aqui. E essa didática de Deus vai longe, é para tudo. Eu li só o iniciozinho aqui, né, dessa parte do Gênesis. E a gente vai continuar falando da didática divina em outras oportunidades, vamos dar sequência semana que vem. Mas eu queria deixar claro, então, o que é, como Deus se expressa. Porque Deus tem uma linguagem e Ele tem os seus objetivos.
E assim, a linguagem que Deus tem, ela tem muito simbolismo e ela tem muitas coisas que a gente tem que decifrar. E a gente, juntando as coisas, vai entendendo o sentido. Que a mensagem daí oficial de Deus junto aos homens são os profetas. Que daí está aqui na Bíblia. Mas ele, um povo, não é bem assim. Ele escolheu profetas, com os quais ele comunicou, e ele sabe muito bem por que escolheu cada profeta. E aí, esses profetas, ele foi passando a mensagem. E o ser humano desobedecendo e fazendo coisas ruins e não entendendo a mensagem. E achando que a vida aqui é tudo que ele tem. E não é. A vida aqui é uma passagem para você poder se livrar das trevas. E toda a didática, prestem atenção. Está tudo mostrando. E aí, a gente tendo o contato com as trevas, que pode se manifestar por uma cobra venenosa, por um bicho, por uma pessoa que tem o mal em si. Porque daí, assim como é tudo, a natureza e os bichos e as plantas, é o ser humano. Tem os bons e tem os ruins. E os mais ou menos. E aí uma ampla variedade entre o bom e o ruim. E tem os muito ruins. Então, é tudo a mesma coisa. Nós fazemos parte dessa natureza e essa é a natureza humana. Deus está mostrando qual é a nossa natureza. E que estamos aqui para superar essa natureza e se tornar seres de divina luz. Deixarmos essa coisa humana, que é isso, misto, para que a gente seja só luz. Então, essa é a mensagem de hoje. Amém.